Boa tarde. Minasan, konnichiwa. Parabéns aos participantes e aos organizadores do Prêmio Bunkyo de Literatura. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto. Eu sei que todo mundo aqui conhece bastante sobre mangá, então eu vou falar sobre Kamishibai e o mangá. Kamishibai e mangá são duas expressões artísticas e também de entretenimento que têm muita coisa em comum. E hoje eu vou falar sobre isso. Você que Kojima, eu não sei se vocês conhecem, mas ele criou a série Kozure Okami, que aqui no Brasil ficou conhecido como Lobo Solitário. Mizuki Shigeru criou uma série chamada Gegege no Kitaro, que mostra seres yokais do imaginário popular. E é uma série bastante longa, por sinal, mas ele produziu outras séries também, inclusive sobre história. Sanpei Shirato ficou conhecido com A Lenda de Kamui. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele também desenhou outras séries, sempre enfocando samurais e ninjas. Esses três grandes artistas e também muitos outros começaram desenhando Kamishibai. O Gombato é de 1931 e foi criado primeiro como Kamishibai, né, por dois desenhistas super jovens e fez bastante sucesso. E aí o sucesso é que levou a transformar em mangá e depois em série live action para a televisão e depois desenho animado. Aqui no Brasil, talvez as pessoas tenham assistido aqui com o nome de Fantomas. Seria, no caso, o Gombato o primeiro super-herói criado para crianças, porque o Super-Homem é de 1938, então surge depois de Ogumbato. Agora, o que é Kamishibai? Ao pé da letra, significa teatro de papel, onde uma pessoa narra uma história, muitas vezes fazendo vozes de vários personagens e mostrando folhas desenhadas. Então, são 20 ou 30 folhas, em média, e ele conta, então, uma história. Isso começou faz tempo, para contar histórias para quem não sabia ler, tanto crianças muito pequenas ou para analfabetos. E popularizou bastante após o grande terremoto de Kanto, da região de Kanto, que engloba Tóquio, em 1923, porque havia muitos desempregados. Então havia Kamishibai para homens adultos, mulheres e crianças, e as histórias podiam ser de terror, romance policial, né? Ou histórias infantis. O Kamishibai, na verdade, é quase um storyboard que se faz no desenho animado. Então, antes de produzir o desenho animado, o desenhista faz rascunhos de várias cenas do desenho e explica, ou ele escreve, né, os textos, né, que seriam falados naquela cena, então isso é apresentado para a equipe antes de fazer o desenho, para se ter uma ideia do conjunto, né? Então, à esquerda nós temos aí um storyboard de Kimba, que é o personagem de Tezuka Osamu. No meio temos os carros e da direita nós temos a Bela e a Fera. Então todo mundo faz o storyboard, inclusive em cinema também há casos em que é feito o storyboard. Akira Kurosawa, diretor de cinema, ele fazia storyboard, ele desenhava com guache, né, ou tinta óleo, os seus frames, né, as histórias, os desenhos das cenas principais, e depois ele apresentava para a sua equipe antes de começar a produção do filme. Então, é um processo bastante simples e que é bastante útil, né, um recurso bastante útil. Agora, qual é o público do Kamishibai? Bom, as crianças urbanas, porque eles tinham mais tempo, né? Eles ficavam brincando na rua, então bastava aparecer alguém para contar a história e já tinha ali um público interessado. Agora, as autoridades não gostavam da ideia de cobrarem dinheiro de crianças, né? Embora sejam valores muito pequenos, né? Mas é que as crianças também eram muito pequenas. Então, Tokizo Goto, em 1929, introduziu a venda de doces
ao final da apresentação, né? Então não cobrava nada das crianças para assistir ao Kamishibai e se vendia doces para quem queria comprar, né? E aí a polícia aprovou essa forma de apresentação. Na década de 1930, havia 2.500 artistas de Kamishibai. Então, era muita gente fazendo Kamishibai. Eles chegavam de bicicleta, tocavam sino ou flauta, atraíam as crianças e apresentavam Kamishibai. Depois vendiam doces baratos, que era a forma dele ter a renda, né? Então essas histórias geralmente eram continuadas e as crianças aguardavam a sua próxima visita para ver a continuação. Kamishibai no pós-guerra. Ao término da Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses não conseguem emprego e aqueles que têm algum talento buscam sobreviver apresentando Kamishibai. E alguns artistas até publicam seus mangás, mas ainda continuam apresentando Kamishibai como uma forma de arte. E aí muitos desenhavam suas próprias histórias, geralmente eles produziam suas próprias histórias, mas há aqueles que só desenhavam para outros apresentarem, então eles alugavam, né, suas obras para outros artistas apresentarem, né? Então esses chegavam a apresentar até 30 vezes num dia para fazer render aquela locação. Gekko Kamen é de 1957 e esse foi um processo contrário. Ele foi criado como uma série para televisão e depois foi transformado em Kamishibai, né? Então ele seria o primeiro herói da TV japonesa. Foi antes mesmo do National Kid. Agora, uma ideia interessante é apresentar em forma de Kamishibai a sua história para seus amigos antes de desenvolver o mangá. Então, antes de você desenhar seu mangá, você desenha as principais cenas, ou pode ser até um rascunho das principais cenas, né? E você pode apresentar para seus amigos, para saber a reação, né? O que você poderia melhorar para aquela história, né? Para aquela história ser mais interessante. Agora, você pode utilizar os recursos digitais, né? Então, por exemplo, eu estou apresentando aqui o PowerPoint e esse recurso já permite fazer um Kamishibai. Eu sempre, quando preparo uma aula ou palestra, eu preparo achando que vou apresentar um Kamishibai. Então, vocês podem utilizar esses recursos digitais, seus colegas, amigos, né? Gente que conhece o seu trabalho, pode acompanhar seu Kamishibai e assim depois eles opinarem o que acham daquela história que você ainda não desenhou. Ok? Bom, a maneira de conseguir é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney. Eu não sei se exatamente Walt Disney falou uma coisa dessas, mas eu sei que é hora de parar de falar. Então, arigatou gozaimasu. Muito obrigado. E na semana que vem, dia 21, eu estarei apresentando uma palestra sobre a história da origem do mangá. Quem tiver oportunidade, então, participe, que é de graça. Até mais.